uma aula de um assunto bem pertinente atualmente, que é a separação de misturas. A separação de misturas, ela pode ser dividida com relação a se eu tenho uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas, só para relembrar, é aquela que tem apenas uma fase, certo? E aí, como método de separação, a gente tem uma destilação simples, uma evaporação e uma destilação fracionada. Não é somente esses métodos de separação para misturas homogêneas, mas esses seriam os principais que a gente pode comentar aqui. A destilação simples, ela é utilizada para separar sólidos de líquidos, certo? Onde você tem diferentes, uma substância ali diferente. A base dessa separação é o ponto de ebulição do líquido. Então, você tem aqui um destilador simples, você tem a mistura ela está sendo submetida a um aquecimento aqui, né? O líquido entra em ebulição, né? Tanto é que você tem aqui um termômetro e ele passa por um condensador onde ele é esfriado e vai ser coletado ali no Erlenmeyer, em que está ali separado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mistura de água e sal. Se aquece aqui, a água entra em ebulição, ela vai para o condensador, onde ela vai ser esfriada e ela é coletada do lado de cá. Aqui a gente vai ter, no final do processo, o sal cristalizado. Então, a destilação simples, ela é baseada na temperatura de ebulição do líquido ali, da substância líquida. É uma separação onde você tem uma mistura de sólido e líquido, onde você tem que se basear na temperatura do líquido de ebulição para ocorrer essa separação. Um outro tipo de exemplo aqui é a evaporação. A evaporação é como se fosse uma destilação simples, só que ela é aberta, né? Ela leva em consideração a atmosfera. Você tem ali o líquido sendo evaporado para a atmosfera. Na evaporação, o líquido ele não vai ser recuperado. Por exemplo, nas salinas, onde a gente tem ali grandes quantidades de sal sendo aproveitadas ali, você vai ter água evaporada e após algum tempo nessas salinas você vai ter apenas o sal extraído do mar ali. Essa água, esse líquido, né? A água ela vai para a atmosfera, ela não é importante nesse processo, no final desse processo. Então, uma evaporação, ela não vai, você não vai ter no final o líquido e o sólido, você vai ter o sólido somente. Então, se eu quiser fazer uma separação de líquido e sólido, onde ambos eu quero obter no final, eu vou fazer uma destilação simples. Se eu quiser apenas o sólido, eu vou fazer uma evaporação, tá? Também é um processo baseado na temperatura de ebulição dos compostos. A destilação fracionada, a gente tem um processo semelhante à destilação simples, só que aqui eu tenho a separação de dois líquidos e o que importa aqui também é a temperatura de ebulição dos líquidos. Vamos supor que, por exemplo, eu tenha uma mistura de acetona mais álcool e eu queira separar ambos, né? A acetona ali tem uma temperatura de ebulição em torno de 40 graus e o álcool em torno de 70 e poucos graus aí. Então, eu coloco essa mistura aqui em aquecimento no balão aqui. Ela vai, o líquido de temperatura de ebulição mais baixo, no caso a acetona, ele vai entrar em ebulição, né? A gente pode ver aqui que, diferente da destilação simples, a gente tem aqui um caminho um pouco mais dificultado ali para que quando a acetona terminar de evaporar, quando o líquido de menor temperatura de ebulição terminar de evaporar,
o outro líquido não tenha começado a evaporar, que aí a gente não teria uma mistura, uma separação da mistura, né? Então, a acetona, ela entra em evaporação, por exemplo, ela vai seguir o caminho, vai aqui para o condensador, onde você tem o resfriamento dessa substância e se recolhe aqui, no caso desse experimento, num balãozinho ali de fundo redondo. E aqui, após o final do experimento, eu vou ter do lado de cá o álcool, que tem a temperatura de ebulição mais alta, e aqui eu vou ter a cetona, por exemplo, tá? Seria um exemplo prático de processo de destilação fracionada. A destilação fracionada ela é muito importante porque ela está na destilação aí do petróleo, né? A gente tem o petróleo bruto, ele passa por uma caldeira onde ele é aquecido e os componentes aí do petróleo ele é separado pelas suas diferentes temperaturas de ebulição, né? Então aqui a gente vai ter os componentes mais pesados e à medida que a gente vai subindo aí na torre de destilação, você vai tendo diferentes componentes com diferentes temperaturas de ebulição, certo? Outra separação que a gente tem aqui é nos métodos de separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que formam duas ou mais fases, né? Aquelas que são, a gente consegue perceber aí. E aí a gente tem a decantação, a separação magnética, a filtração, a peneiração, a floculação, centrifugação e a extração. A gente vai falar dessas, mas tem outros métodos de separação. Esses aqui seriam os mais importantes. O processo de decantação, ele é um processo físico para separar líquidos heterogêneos, né, substâncias heterogêneas, como líquidos e sólidos ou líquidos e líquidos, com base na diferença de densidade. Esse aqui é um parâmetro importante para a gente conseguir entender a decantação, densidade. Para separar os componentes do sistema na decantação, é deixado o sistema em repouso e após se separar naturalmente em camadas, a gente vai ter ali a separação dos líquidos. A gente poderia pegar aqui dois líquidos, por exemplo, água e óleo, e coloca-se aqui, adiciona-se em um funil de bromo, que é o nome desse instrumento aqui, deixa em repouso e após algum tempo a gente vai ter separação do líquido. Embaixo aqui o líquido mais denso, no caso se foi água e óleo, a água, e aqui em cima o óleo. A gente abre essa torneirinha, recolhe o líquido mais denso, né? E o outro vai ficar aqui dentro do funil de bromo. Um outro exemplo de decantação é, por exemplo, eu tenho uma mistura de água e areia, eu espero, deixo em repouso. Decantação tem que lembrar de repouso. A areia ela vai se sedimentar no fundo ali, ou seja, ela vai se decantar, e após esse processo a gente pode retirar o líquido, a água, por exemplo, e deixar no fundo do recipiente a areia. O processo de tratamento de separação de mistura, a separação magnética, é um método de separação de misturas também heterogêneas que utiliza um ímã ou um eletroímã. Então aqui a gente tem que ter a ímã para essa separação acontecer, para atrair componentes dessa mistura, né? Por exemplo, quando eu quero separar ferro de componentes ali do lixo, eu passo aqui um trator aqui, tem um ímã gigantesco, ele passa sobre o lixo aqui e retira esses componentes de ferro. Então, na separação magnética, além do ímã, tem que ter algum componente que seja atraído por ímã, por exemplo, ferro, limalha de ferro e assim sucessivamente, tá? A filtração é também um processo de separação de misturas heterogêneas,
tá? Onde você vai ter o seguinte, a mistura com mais, você vai ter ali os diferentes estados físicos, né, o sólido e o líquido. Para utilizar o filtro, normalmente a gente separa ali, o sólido fica retido no filtro e o líquido passa. Um exemplo disso seria a separação de areia e água, por exemplo. A areia ficaria retida aqui no filtro e a água passaria. Outro exemplo, poeira e ar, né? Você tem ali, você teria a retenção ali da poeira do ar, que são partículas sólidas, e o ar ele passaria, né? Você também tem a separação de sólido de gasoso na filtração, que é o que acontece, por exemplo, no ar-condicionado, certo? O processo de separação, peneiramento, também é utilizado para misturas heterogêneas, onde é baseada na separação por tamanho da partícula, tá? A gente tem aí exemplo quando a gente quer separar diferentes granulometrias da farinha, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma preparação de bolo, alguma coisa assim, ou separação de areia, em areia fina e areia grossa, você usa a separação por tamanho na peneiração. A floculação é um processo bem interessante no processo de tratamento de água, por exemplo, tá? Você vai ter a formação ali de flocos. O que seria esses flocos e como eles são formados? Você vai adicionar uma substância aqui, tá? A uma água e você vai começar a formar nessa água sólidos em suspensão. Aí você vai formar, como aqui mostra na figura, grumos maiores chamados flocos, que será facilmente removido depois, eles vão decantar, enfim. A floculação é uma etapa muito importante para o processo de tratamento de água, tá? Onde você tem a junção para realizar no processo de tratamento de água, a gente adiciona sulfato de alumínio e óxido de cálcio. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. A centrifugação. A gente tem ali um método também de separação de misturas heterogêneas, tá? Onde você tem a separação ou de líquidos de densidades diferentes ou de sólidos e líquidos. O processo é feito através de uma força de uma centrífuga, ou seja, da velocidade que atua sobre a partícula presente no material, fazendo com que os materiais mais pesados, mais densos, eles fiquem no fundo da centrífuga, né? Um exemplo aqui, a gente teria que pode separar, por exemplo, água e areia, aí após ali a velocidade da centrífuga, eu vou ter areia no fundo e aquele material menos denso em cima, que no caso seria a água. Posso utilizar também para separar os componentes líquidos do sangue, coloco lá na centrífuga, a gente vai ter o material mais denso, que é as células vermelhas no fundo, os intermediários, as células brancas e as plaquetas no meio ali, e por fim o plasma, tá? A centrifugação é um processo bem interessante aí e é bem utilizado quando você quer separar diferentes componentes do sangue, dentre outros exemplos aí. Outro exemplo importante é a extração. A extração é um método de separação, de extrair um líquido de alguma outra componente de uma mistura, tá? Ela pode ser uma separação de sólido líquido, líquido, pode ter uma extração por arraste, tem vários tipos, né? A extração, você tem ali, você se adiciona água, por exemplo, no café, ela vai extrair aquele extrato do café ali, você vai ter depois o café pronto, líquido, e você está retirando a essência ali do café para ter aquele gostinho com a água quente. Esse processo é importante porque ele é utilizado, por exemplo, quando você vai a gasolina brasileira, ela é composta de 25% de etanol
e 75% de gasolina mesmo pura. Você adiciona água aqui para saber se realmente esse teor está sendo respeitado. O etanol, devido a ser uma substância polar, ele vai se tornar uma mistura homogênea com a água, né? E aí, pelo volume ali, pela diferença do quanto você adicionou de água pelo que tem quando você determinar a quantidade de etanol que tinha na mistura da gasolina brasileira, e a gasolina pura, ela não vai se misturar porque é uma substância apolar. No tratamento de água é muito importante a gente entender os procedimentos que ocorrem em uma estação de separação de tratamento de água, né? A gente tem aqui um esquema simplificado e de uma estação. Então a água ela vem dos mananciais, ela é colocada em um tanque onde você tem a adição ali de cal e sulfato de cálcio, que vai formar alguns flóculos ali, e você vai ter ali a separação, né, das impurezas. Você tem a separação das impurezas e um processo, depois você vai para um tanque de decantação. A decantação é para separar os flocos formados anteriormente da sujeira da água, as substâncias. Então, essa substância ela fica em repouso, né? E aí, com o repouso, você vai ter a decantação aqui dessas impurezas que são mais densas. Após esse processo aqui, você vai para a filtragem, onde você tem cascalho, areia, pedra ali, né? E essa água é retirada aqui, outros sólidos que estão ali na água, sólidos mais finos, né? A primeira retirada ali da decantação das impurezas dos sólidos mais brutos ali. Depois vai ter uma filtração mais fina. Após isso, a gente tem a adição de cloro, né? Para eliminar os micro-organismos. E também tem a adição de flúor para controle de cárie no nosso país. Após isso, você tem a água sendo levada aos reservatórios de água, certo?